Boa noite. A Prefeitura de Porto Alegre vai chamar quem ainda não tomou a segunda dose da vacina para concluir a imunização. O contato será feito pelo telefone a partir da semana que vem. A Secretaria da Saúde estima que pelo menos 20 mil pessoas estão atrasadas com a segunda dose de vacina contra o coronavírus. E a partir de amanhã, Porto Alegre libera a vacinação para idosos de 60 anos. O anúncio foi feito hoje pela Prefeitura. Para receber a primeira dose, é necessário se dirigir a qualquer unidade básica de saúde da capital, ou nos drive-thrus do Big Sertório, Barra Shopping ou na PUC, e apresentar documento com o CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. A relação de postos aptos para aplicar vacina contra o coronavírus pode ser consultada no site da Prefeitura. Público com idade acima de 60 e que ainda não se vacinou também pode buscar os postos para receber a imunização. Para a segunda dose, além dos documentos citados, também é necessário apresentar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Após os idosos, o próximo público-alvo da vacinação será o de pessoas que apresentem comorbidades. Mesmo vacinados, os idosos precisam manter isolamento até que diminuam os riscos de contaminação. Esse distanciamento que vai permanecer pode agravar a ansiedade e o sentimento de solidão. Por isso, um projeto da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, em parceria com a Santa Casa, está oferecendo atendimento gratuito para pessoas com mais de 60 anos. Boa tarde, me chamo Ana Clara e faço parte do projeto Acolhendo os Idosos em Tempos de Pandemia. Com quem estou falando, por favor? A voz amiga que dá as boas-vindas a quem busca atendimento psicológico é de alunos e pesquisadores da área da saúde. Juntamente com professores, eles participam de um projeto de pesquisa que visa comparar o resultado de diferentes intervenções psicoterápicas realizadas por telefone ao longo de 4 semanas. O que mais me motiva é saber que do outro lado da linha tem alguém que precisa falar e ser ouvido. Os idosos gostam de ser ouvidos, assim como nós, estudantes, gostamos de ouvir e aprender com eles. É uma terapia de conversa para aliviar as dores da pandemia. O público-alvo são idosos que estejam se sentindo sozinhos, tristes, ansiosos ou tenham aumentado o consumo de bebidas alcoólicas. A coordenadora do projeto explica que os mais velhos sofrem mais com o sentimento de solidão porque são duplamente afetados pela pandemia. Eles são afetados porque eles são mais vulneráveis ao vírus, né, tem mais chance de ter complicações e ter prognósticos piores, e também porque o distanciamento social, a necessidade de ficar recluso, para eles fica muito mais difícil, porque eles têm algo que a gente chama de defasagem digital, não todos, mas enfim, que faz com que seja mais difícil a gente ter um outro jeito de se comunicar com as pessoas e tal. Para manter a saúde mental, uma das dicas é evitar a exposição excessiva a notícias ruins, além de buscar atividades que ajudem a pessoa a se sentir útil. Eu posso ter uma pessoa com idade que pode, sei lá, passar uma receita culinária que sempre soube fazer e passar para os seus netos, para os seus filhos, né? Pode ensinar como cultivar uma planta que tem habilidade para isso, pode supervisionar de alguma forma uma tarefa dos netos, assim, também pelo telefone mesmo, e pode perder o medo de usar as mídias, né? Os interessados em participar do projeto Acolhendo Idosos em Tempos de Pandemia podem entrar em contato por telefone das 8 da manhã às 7 da noite, todos os dias da semana. Nós podemos te ajudar. Ligue para 0800 760 5151 e você terá um atendimento gratuito com profissionais qualificados. Estamos te esperando. E vale reforçar que mesmo para quem foi vacinado, o uso correto da máscara é essencial para a proteção contra o coronavírus. Ninguém deve se descuidar mesmo ao ar livre após as 2 doses de imunização. E vamos aos números atualizados da Covid-19 no estado. O balanço é da Secretaria Estadual da Saúde. Quase 936 mil infectados e 23.752 óbitos. Esses são os números do coronavírus no Rio Grande do Sul nessa quinta-feira.
Nas últimas 24 horas, foram notificadas 62 mortes e quase 1.000 novos casos. Cerca de 12.000 pessoas seguem em acompanhamento com o vírus ativo. Mas o número de novas internações mantém a tendência de queda e, embora o sistema de saúde continue sobrecarregado, hoje a taxa de ocupação de leitos de UTI caiu para menos de 86%. O Instituto Rio-Grandense do Arroz, o IRGA, divulgou hoje que o estado está com 89% da safra colhida. O destaque fica para a produtividade média, 8.800 sacas por hectare, o que representa 5% a mais do que a safra recorde do ano passado. Outra colheita que avança no Rio Grande do Sul é a da soja, que também demonstra expectativa de aumento em comparação com 2020. Na região central, os agricultores têm comemorado a alta produtividade, favorecida pelo clima e também o preço da saca do grão. E é o que você confere na reportagem da TV Cachoeira. Seu Enio planta 70 hectares de soja em 3 vendas, interior de Cachoeira do Sul. A área própria é explorada com o grão, cultivo de aveia e criação de gado. Eu recém colhi, acho que uns 50% das minhas áreas, mas cada vez está melhor as outras áreas. Então é isso que eu estou esperando. O produtor calcula que a colheita de toda a área leve mais 10 dias. Ele começou a plantar soja há 3 anos e este, com certeza, será o melhor resultado. Quase 50 anos lidando com arroz. E larguei o arroz para plantar soja. O arroz não tinha preço, não tinha valor. No geral, a gente está com produtividades aí em média de 60, 70, 80 sacos. A soja está respondendo muito bem esse ano. Isso não tem risco de impactar no valor de comercialização? Acredito que não, porque esse valor de comercialização questão é mundial, sabe? Agora a soja até tinha dado uma caída, subiu de novo, esperando os laudos lá americanos, né, os estoques e tal, que não deram muito bons. Então eu acredito que soja, milho, a gente tem a expectativa, e hoje a realidade do produtor aqui, a gente acredita que não vai baixar, até que o pessoal está esperando subir mais um pouco. A Emater projeta que o Rio Grande do Sul vai ter um incremento na produção de soja de 80%, passando de 11 milhões de toneladas para 20 milhões de toneladas. A área total de 6 milhões de hectares é 1,56% maior que no ano anterior. A safra, segundo a Emater, tem tudo para ser a maior da história do estado. Seu Enio conta que o segredo está no custo baixo, por isso não arrenda mais áreas. E mais, faz tudo com a ajuda de apenas um funcionário. A esperança está muito boa daqui para frente. Esse ano as sojas estão respondendo com uma produtividade além do esperado, sabe? Esse ano a gente precisava de uma colheita boa. O ano passado foi um baque tremendo, né? Mas esse ano, apesar das colheitas boas, no caso, o produtor também ele tá meio retraído um pouquinho, porque a gente sabe que no próximo ano está elevando bastante os custos, né? Então tem sempre aquele balanço que ajuda e às vezes, né, atrapalha um pouquinho. O tempo de sol e poucas nuvens prevalece no estado na sexta-feira. Vamos à previsão. O céu fica totalmente limpo em quase todo o noroeste. Haverá instabilidade na fronteira com a Argentina e nos campos de cima da serra. Também poderá chover em outros pontos isolados, entre a tarde e a noite. Na região metropolitana da capital, ventos entre fracos e moderados. A umidade relativa do ar fica em 64%. Em Porto Alegre, mínima de 15, máxima de 27 graus. Variação entre 16 e 29 em Barra do Quaraí. No município de São Luís Gonzaga, os termômetros irão dos 18 aos 28 graus. E hoje, no primeiro dia da cúpula sobre as mudanças climáticas, líderes mundiais anunciaram novas metas de redução de carbono. O presidente americano Joe Biden disse que essa é a década decisiva para combater as mudanças do clima, mas o alarme já soou há muito tempo. O que cada um de nós está fazendo para preservar os recursos naturais? Essa é a questão que propomos para hoje, Dia da Terra.
data para reivindicar uma agenda ambiental que veja uma natureza com direitos, pois as consequências das ações humanas são conhecidas. Tão natural como a chuva. Os animais em seu ambiente. Mares, cachoeiras, nuvens. A terra é de uma beleza extraordinária. Mas seus ciclos de vida encontram correntezas contrárias. E é sobre isso que precisamos falar. A ação humana tem provocado grandes mudanças no funcionamento natural do planeta. E o planeta, até certo ponto, ele tem resiliência, ele tem uma certa resiliência para lidar com essas mudanças, né? Mas isso tem um limite, né? Por exemplo, em relação às mudanças climáticas, né? Então, o que a gente está fazendo quanto à atividade humana desde a Revolução Industrial? A gente está retirando carbono que está armazenado há milhões de anos, né? Na litosfera, em forma de petróleo, por exemplo, e a gente está jogando isso na atmosfera com consequências, então, para o clima, né, para o aquecimento global. Quanto, por exemplo, esse processo amplo e destrutivo da nossa ação em relação ao planeta tem provocado desequilíbrios cujo resultado, talvez um pouco mais randômico, né, um pouco mais desconhecido, seja o de fazer aparecer novos patógenos, né, seja aparecer vírus como esse, que até então era desconhecido, e cujo tipo de ação nas nossas vidas ainda também é desconhecido, né? O Brasil, ele tem, infelizmente, se tornado um destaque, né, quando a questão é desmatamento, é queimada, essa questão, no caso da falta de preservação. O planeta tem mecanismos para lidar com isso, com esse aumento do CO2 na atmosfera, então boa parte vai para os oceanos. Então, até certo ponto, o planeta consegue lidar. Mas isso já está ficando, tá tão intenso que daqui a pouco não vai mais caber CO2 no oceano, vai ter outros impactos, né? Então, é só que a gente precisa ficar muito atento que as atividades humanas podem acabar prejudicando a nossa própria sobrevivência. Perda de biodiversidade, agravação das mudanças climáticas, problemas de saúde para os seres humanos, para a sociedade como um todo, para as comunidades em si, é algo muito intenso, né, muito presente. A constante intervenção humana nos ambientes naturais nos coloca em inúmeras situações de risco, né, para a nossa saúde, inúmeras situações de provocar potenciais catástrofes, incluindo as sanitárias, não só as sanitárias, as ambientais. No ano passado, por causa da quarentena, os níveis de poluição reduziram e paisagens ressurgiram em diversos países. De acordo com os especialistas, entre outros fatores, a sociedade precisa repensar o consumo. Há uma estimativa de que se cada habitante da Terra comesse carne e derivados do leite, como americanos e brasileiros, seriam necessários 6 planetas extras para alimentar o mundo. E mais, todos os anos, aproximadamente 10 milhões de toneladas de plástico vazam para os oceanos. Então a gente vê que esses impactos eles estão se agravando cada vez mais, e justamente por esse modelo de consumo que a gente tem, que ele está cada vez mais extraindo recursos. Aí, por você aumentar muito essa demanda, você acaba também tendo escassez em alguns lugares, acaba tendo aumento de preços de produtos, e nisso, sem falar também na questão do ecossistema mesmo, que essa extração de recursos, você vai ter perda de biodiversidade, você vai ter emissões de gás de efeito estufa, você vai ter degradação do solo, você vai ter justamente a poluição do ar, que a gente viu, né, nessa questão da pandemia, da quarentena, poluição das águas também, e a natureza está mostrando para a gente, através dessas perdas e desses desastres, que a gente precisa realmente refletir muito mais sobre isso o quanto antes. Há camadas, por exemplo, de plástico, de resíduos que hoje estão integradas, né, ao próprio solo, há camadas de poluentes que se integraram à atmosfera, ou seja, nós temos hoje um planeta Terra transformado efetivamente pelo homem, ou seja, né, ao invés da gente falar de Holoceno, Pleistoceno, etc., como a gente se referia a outras épocas geológicas, agora a gente está falando do Antropoceno, ou seja, a época do homem, né, e não é positiva. Então a gente precisa pensar um pouco mais a longo prazo, né,
não pensar só nos benefícios diretos, assim, imediatos das atividades econômicas, enfim, a gente precisa pensar de uma maneira mais integrada o meio ambiente, porque senão a gente vai acabar construindo um lugar para a gente viver que não é adequado para a nossa sobrevivência. É uma marca negativa, é uma grande ferida que nós estamos construindo, né? Nas atmosferas, no clima, nos solos, ou seja, na vida mais ampla desse planeta. Fotografia e silêncio é o tema do Fast Foto que começa amanhã. E a gente fala logo mais sobre a programação do festival depois do intervalo. A pandemia é o pano de fundo do Festival Internacional de Fotografia de Porto Alegre, que chega à sua 14ª edição amanhã. Com o tema Fotografia e Silêncio, Nuvens de Escuta, a programação reúne as reflexões dos artistas sobre o isolamento e o impacto da crise de coronavírus sobre as relações em sociedade e com a natureza. A programação reúne trabalhos de diversos artistas, debates e videoexposições gratuitas. Para sabermos mais detalhes, a gente conversa agora com a cofundadora e coordenadora do Fast Foto, Sinara Sandri. Sinara, a pandemia impactou, logicamente, também todo o setor cultural e incluindo a fotografia. Como é que foi fazer essa curadoria, tendo em vista toda a crise que também impactou vocês e que a pandemia acabou virando tema, é isso? Bem-vinda. Tudo bom? Boa noite a todos. Sim, a fotografia não é imune, né? Muito antes, pelo contrário, a fotografia é sempre muito atenta à conjuntura e aos fatores que de certa forma, mobilizam a sociedade. E em função disso, a pandemia, os reflexos do confinamento, a insegurança, os conflitos e as situações que se vivem, tanto no ambiente público quanto privado, apareceram com bastante força esse ano na pandemia. E também a gente percebeu que esse período de parada, vamos dizer assim, também foi uma oportunidade para que muitos artistas, muitos fotógrafos e fotógrafas revissem seu material, recolocassem um pouco suas questões, mexessem em arquivos e trabalhassem com temas que não são tão evidentes. A gente fez uma provocação esse ano justamente para tentar fazer com que fossem produzidas ou que nos chegassem imagens sobre questões que não estão propriamente aparentes ainda de forma acabada na nossa vida ou na nossa consciência, né? Mas uma coisa que a gente notou e que a gente quer deixar claro é que a produção fotográfica foi muito grande, muito importante no ano passado, assim como o fotojornalismo também foi o trabalho dos fotojornalistas, e a gente vai mostrar isso até como uma homenagem desses profissionais que tiveram aí também na linha de frente, né, documentando e registrando toda essa situação de pandemia que a gente encontrou, que a gente viveu. A gente vai trazer para o Fast Foto um painel específico sobre um coletivo de fotógrafos e fotógrafas que trabalharam na América Latina, que se chama Covid Latam, um coletivo que foi formado especificamente para falar sobre a pandemia e que está agora ganhando prêmios internacionais e tal, e compilando o seu material em livro. Então, assim, a gente consegue ter uma amostra muito importante do como toda essa situação de pandemia foi processado pelos seres humanos, né, que viveram isso. Também serve um pouco para a gente ver que os problemas nossos não são tão... que a gente não está tão sozinho no enfrentamento desses problemas. A fotografia vem mostrar isso também, né? Esse cotidiano das relações pessoais,
desses ambientes domésticos, privados. De certa forma, a gente se vê um pouco na fotografia que esses artistas estão trazendo hoje. Essencial, né, Sinara, esse trabalho. Sim. E vamos reforçar, então, né, dá para conferir a agenda toda, né, pelas redes sociais, e todas as transmissões dos debates, das videoexposições acontecem no YouTube, né? É uma programação diária, então sempre que chegar no YouTube vai ter material lá para conferir. Isso. A partir de sexta a quinta-feira, a gente começa com uma palestra muito interessante sobre a fotografia modernista brasileira, que é uma fotografia feita por amadores e que vai ter uma grande exposição, a primeira grande exposição internacional em Nova York, e a curadora dessa exposição vai contar para a gente aí o que tem, como é que eles estão vendo fora do Brasil esse material. E a partir daí, durante todos os dias, até a próxima quinta-feira, a gente tem uma programação diária. O Festfoto segue ainda até o final de maio com uma atividade que é uma leitura de portfólios e também com um takeover, que é a exibição de material de convidados internacionais. A gente está convidando especialmente para o pessoal conferir no YouTube e também nos nossos canais pelas redes sociais. Então vamos reforçar, né, festfoto.arte.br. Obrigada, Sinara Sandri, cofundadora e coordenadora do Festfoto. Um ótimo evento e sucesso em todas as atividades. Muito obrigada e obrigada pela oportunidade aí. Boa noite para vocês. Boa noite. Daqui a pouco tem um papo online sobre poesia. A escritora Ana Mello, que em meio à pandemia começou a projetar poemas de seu apartamento, fará um livro com as projeções. Confere. Vou contar como a poesia pode atravessar janelas e andar no vento, envolver outras janelas e as pessoas dentro delas. Vem comigo? Esse é o convite de Ana Mello, que há um ano compartilha poemas de sua janela no 11º andar. Nas projeções, poetas conhecidos, amigos e trabalhos autorais. Os poemas da escritora vão compor um livro. Para falar sobre o projeto, Ana fará uma live e terá a companhia de Tony Caetano. Estou passando para convidá-los para uma live que vai acontecer dia 22 de abril, às 20 horas, no meu canal do Instagram. Nessa live, o Tony Caetano e eu estaremos contando tudo sobre o Projetando Poesia. Esse projeto lindo de resistência, de olhar para a rua, de encontrar mentes e corações pela palavra em estado de poesia. E ainda mais uma surpresa que vai acontecer em julho. Espero vocês lá. Quadros que Falam é o nome da mostra do artista gaúcho Flávio Scholles, que abre a programação do ano da Bublitz Galeria de Arte. São 23 obras que retratam a colonização alemã, o êxodo, a cidade e as origens em diferentes estilos, temáticas e dimensões. Na exibição, obras que expressam a colheita, as moças do interior e crítica social com as construções populares. Sua vasta trajetória está registrada no livro Quadros que Falam, da editora Cultural de 2014. Em quase 500 páginas que foram publicadas em 5 idiomas. Seu trabalho foi levado a um documentário de média-metragem da diretora Rejane Zilles. Aí nós tocava as galinhas para ver a cor embaixo das asas, né? Não é uma coisa biográfica, né? Não é a vida do Flávio Scholles, mas é a obra do Flávio Scholles. Então, eu foquei muito em cima disso, assim, o que me interessava mostrar mesmo era essa obra, era essa quantidade de quadros, né, que ele tem, que são mais de 6.000 quadros espalhados pelo mundo, a forma como ele pinta de uma maneira obstinada, dizemos assim, né? Então, assim, através da obra, eu acho que eu revelo o artista, né? Eu revelo o homem, né? E eu também não quis, né, nunca, em nenhum momento nesse trabalho, eu quis trabalhar com atores, eu quis trazer a coisa mais próxima, né, da realidade mesmo. Então, assim, como o Flávio pinta esse cotidiano, pinta esse lugar, como eu conheço essa realidade, né, conheço aquelas pessoas, inclusive, eu tive essa grande alegria, assim, um presente, né, eu pude filmar
os próprios colonos, e eles aceitaram, né, participar, porque também isso não é uma coisa tão simples, né? Autor de monumentos pela região do Vale dos Sinos, de milhares de telas, inclusive espalhadas pelo mundo, ele teve uma obra destacada no ano passado no cenário da live da dupla Sandy e Júnior. Flávio Scholz não deixou o seu lugar de origem. Eu gosto muito da obra dele, porque também me remete muito à minha história, né? Quer dizer, a gente tem uma história de vida parecida, né? Então, assim, o fato dele retratar muito a realidade da colônia, né, os quadros dele expressam muito isso, esse cotidiano onde ele vive, para mim tem uma relação muito emotiva também, né, com o trabalho dele, assim, eu acho que ele retrata muito bem, e os temas que ele elege nas obras dele, as coisas que ele coloca, são para mim muito particulares, né. 10 dias, né, diário, assim, todos os dias a gente chegava lá de manhã cedo, né, e acompanhava o Flávio, ou ele no ateliê, ou ele fora do ateliê, ou ele pintando, ou ele fazendo alguma outra coisa, ou ele dando um depoimento, né, e ele, sim, sempre já pronto, muito cedo, lá nos esperando, né, assim, uma coisa de uma disciplina que eu imaginava que ele tivesse, mas especialmente eu achei muito legal, assim, a disposição dele, né, porque às vezes você faz um filme, né, tem outras experiências com outros filmes, e às vezes a pessoa está ali, ela até te atende, ela participa, mas não é exatamente assim a vontade dela de estar ali fazendo aquilo, né? Nós terminamos o Redação TVE com o primeiro trabalho solo de Bruno Amaral. O lançamento do clipe será amanhã e as músicas vão estar no Spotify. A gente antecipa aqui um pouco desse som e deseja para você uma boa noite. Se cuide, cuida do planeta em que a gente vive. Até amanhã. É toque de tambor, depois o toque de recolher. É brincar de correr, correr pra sobreviver. É saber quando é som de tiro e quando é som de bomba. Quando é som de rap, de funk, de samba. É a sirene da polícia quando ecoa na quebrada. O clima muda e o vento avisa. Guerra foi declarada, 500 anos de luta. Lágrimas derramadas, e quando cai o solo regam almas renovadas, preparadas pro combate desde cedo. Lá do colo de Nanã que dizia pra que eu fosse, mesmo que com medo. Eu que analiso tudo que eu percebo, transformo em verso tudo que eu recebo. Estudo pra não ficar cego, irmão, eu não sossego. E canto pra não ficar mudo, e cada canto eu mudo, e cada canto é um mundo, uma situação. É toque de tambor, depois o toque de recolher. É brincar de correr, correr pra sobreviver. É saber quando é som de tiro e quando é som de bomba. Quando é som de rap, de funk, de samba. É a sirene da polícia quando ecoa na quebrada. O clima muda e o vento avisa. Guerra foi declarada, 500 anos de luta. Lágrimas derramadas, e quando cai o solo regam almas renovadas, preparadas pro combate desde cedo. Lá do colo de Nanã que dizia